Esse vídeo vai ficar muito longo. Atenção, esse vídeo contém conteúdo adulto, linguagem forte e descrição de crimes fortes, então, tá? Esse conteúdo é adulto. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ted Bundy. Muito obrigada, Vida Aurora, por ter sugerido o Ted Bundy. Um dia eu ia falar sobre ele, mas aí você pediu e eu tive que acelerar esse processo. É uma história longa, tem muitos detalhes importantes, eu não podia deixar nada de fora. E vocês sabem que eu gosto de fazer uma coisa cronológica, tipo biografia. E, é claro, antes de começar eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu normalmente aviso os gatilhos no começo do meu vídeo, mas a história do Ted Bundy tem todo tipo de gatilho. Quando chegarem momentos em que, tipo, realmente gatilhos fortes vão acontecer, eu vou colocar uma legenda aqui embaixo, ok? Eu acho que isso vai me ajudar muito, eu não vou precisar falar isso durante o vídeo, mas ela vai aparecer aqui embaixo e talvez um som toque. Vai ser esse som. Ok? Então, quando vocês ouvirem esse som, vocês vão saber que tem uma legenda aparecendo, dizendo se tem algum gatilho ou não. Vamos começar então a história do Ted Bundy. Quando vocês ouvirem o nome verdadeiro dele, Robert Theodore Cowell nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, Estados Unidos. Ele nasceu em uma casa para mães fora do casamento. A sua mãe, Louise, havia sido mandada para lá por causa da vergonha que era na época quando uma mulher ficava grávida, mas não era casada. E isso era vergonhoso para a família, então ela foi mandada para essa casa. Quando ela retornou para casa com o Ted, que era apelido para Theodore, tipo, Ted é o apelido dele desde pequeno, é apelido para Theodore. Os avós o criaram como se ele fosse o próprio filho. Ele acreditava que a mãe dele era irmã dele. E ele passou muito tempo na vida dele acreditando nisso. Ele descobriu, pouco tempo depois, existem histórias, assim, de que a Louise acordava às vezes e tinha facas em volta dela na cama. E o Ted tinha colocado facas em volta dela na cama. São, tipo, histórias que as pessoas criaram pra parecer que ele já tinha esse gene nele desde pequeno. A verdade é que a teoria mais plausível é de que ele só descobriu isso quando ele era jovem, tipo, lá pros seus 19, 20 anos de idade. De acordo com um jornalista que entrevistou ele várias vezes, ele, tipo, só descobriu bem quando era jovem. Mas também foi a época em que ele começou a matar. Então, nessas entrevistas com esse jornalista, ele meio que culpa a mãe por nunca ter contado a verdade pra ele. Ele culpa isso pelos assassinatos, sabe? Ele diz que foi por causa dessa raiva que ele começou a assassinar essas mulheres. Quando ele tinha 3 anos de idade, a Louise se mudou com ele para Washington, longe dos avós. Porém, ele ainda achava que ela era irmã dele. Tipo, ela não contou pra ele. Ele era pequeno, ela podia ter contado na época já, 3 anos de idade. Mas ela resolveu não dizer, então ele ainda achava que ela era irmã dele. Que ela só tava se mudando com ele sem motivo, assim. Em Washington, então, a Louise conheceu um homem chamado Johnny Bundy, com quem ela se casou e teve mais 4 filhos. O Johnny Bundy, como vocês provavelmente já imaginam, adotou o Ted, dando a ele o nome de Robert Theodore Bundy. Na verdade, eu não sei se é Robert Theodore Bundy ou é Robert Theodore Cowell Bundy. Mas, um tempo depois, em entrevistas, o Ted disse que ele sentia falta do sobrenome Cowell. Ele dizia que Bundy não combinava com ele, que ele preferia Cowell. Mas eu acho que pra esse personagem que a gente criou na nossa cabeça de quem era o Ted Bundy, Bundy soa bem melhor, soa bem mais dramático do que Cowell, né? Bom, não se sabe quem era o pai biológico dele. Tem algumas histórias que ele conta, que ele tem um nome aí que ele deu várias vezes de quem era o pai dele, mas existem vários boatos. Um dos boatos dizem que pode ser o avô dele mesmo. O Ted, ele tinha muito respeito pelo avô dele, por algum motivo que eu não entendi, já que ele se separou do avô tão cedo. Mesmo assim, eu acho que eles mantinham algum contato, né, provavelmente. Mas ele tinha um grande respeito pelo avô. O avô era como uma figura paterna pra ele mesmo antes do Johnny Bundy. Mas muitas pessoas diziam que o Samuel, que é o avô dele,
era machão, violento, racista, batia nos animais da vizinhança e batia na esposa. E muita gente acha que foi essa influência que criou o Ted, sabe? Essa pessoa que ele veio a ser no futuro. Realmente, ter o avô como um exemplo fez ele acreditar que essas coisas eram corretas. Ou talvez não. Não tem como saber. Sendo o filho mais velho e também o filho adotivo do casal, né, mais ou menos, o Ted nunca tinha muita atenção em casa. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No way. Mas na escola ele parecia se dar super bem. Muitos disseram que ele era popular e que ele tinha muitos amigos. Ele era carismático, ele tinha um bom senso de humor e as pessoas gostavam dele. E isso é uma coisa que a gente vai ver durante toda essa história. Carisma. Eu tenho uma foto que eu peguei dele, eu vou até colocar aqui agora. É de mais próximo de quando ele já tinha sido preso, eu acho. Mas eu quero que vocês olhem assim. Parece que ele tá na capa de um disco de música sertaneja. Tipo, quem foi tirar essa foto? Mas dá pra ver como ele era carismático nessa foto. Como ele olha pra câmera, assim, o maior carinho do mundo. Parece que vai te receber de braços abertos. Ele tinha essa vibe. E a gente vai ouvir muito sobre isso durante esse vídeo. Durante o ensino médio, o Ted foi preso algumas vezes por roubo e roubo de carros. Tipo, ele roubava coisas pequenas às vezes, mas ele também tentou roubar alguns carros. E ele disse que era uma maneira de chamar atenção e de conseguir coisas sem ter dinheiro. Como ele não tinha muita atenção em casa, ele, eu vou roubar umas coisinhas aqui, a minha mãe vai gritar comigo e eu vou ver que ela gosta de conversar comigo. E aí quando ela parar de conversar comigo sobre esse roubo, eu vou lá e roubo outra coisa, sabe? Era isso. Foi na adolescência também que ele começou a espiar meninas de longe, por janelas. Ele gostava de fazer isso desde a adolescência. Desde que ele começou a ter interesse por mulheres, ele começou a observá-las de longe. Querer chegar mais perto, mas ele não atravessava essa barreira. Tipo, ele ficava de fora dos prédios, ele via as mulheres dentro de casa e ele observava de longe. Quando terminou o colégio, ele cursou a faculdade University of Puget Sound. Nome estranho, mas é The University of Puget Sound em 1965. E nessa época ele se tornou mais próximo do seu tio-avô, Jack Cowell. E talvez ele sentisse falta do avô, de verdade, algumas pessoas acham. Ou talvez ele quisesse se tornar mais familiar ali com o sobrenome Cowell, como ele disse depois em entrevistas que ele se identificava mais como um Cowell do que um Bundy. Jack, o tio-avô dele, Jack, era professor de piano na University of Puget Sound e vivia na parte rica da cidade. Então ele o seguiu, assim, achando que seria como uma chance de ganhar dinheiro, ter um bom futuro. Existem algumas histórias, uma em particular, assim, de que em agosto de 1961 o Ted tinha 14 anos de idade e uma aluna de piano do Jack, a Anne Marie, de 8 anos de idade, desapareceu no meio da noite. Muita gente liga esse caso ao Ted. A Anne Marie, infelizmente, ela nunca foi encontrada, mas algumas pessoas, alguns investigadores acham que esse foi o primeiro crime do Ted. Ele nunca confessou, ele nunca mencionou essa menina. Logo a gente vai falar qual foi o primeiro crime dele que ele confessou, que tipo, foi o primeiro. Mas muita gente liga essa história a ele, mas ele tinha 14 anos na época, então as pessoas acham que ainda não era, sabe, ainda não era a hora dele ali. O Ted, ele estudou na Puget Sound durante 1 ano, e ele decidiu se transferir para a Universidade de Washington para estudar chinês. Chinês, tá? Foi isso que ele estudou. Ele tinha um ego enorme, ele achava que era ótimo em tudo o que fazia, mas na verdade ele estava indo muito mal nos seus cursos e ele tinha uma inteligência mediana, normal. E estudar chinês, eu imagino que seja complicado, ainda mais quando você já está na faculdade, você está aprendendo várias coisas em chinês. Não sei como é que isso funciona, mas foi quando ele notou que ele na verdade não era tão inteligente assim. E foi como um soco no estômago, sabe? Ele achou a vida toda que ele era maravilhoso. E ele foi pra universidade e ele percebeu que não. Que ele não era tão inteligente assim. Que existiam várias pessoas tão inteligentes quanto ele.
nesse mundo. Na Universidade de Washington, ele também conheceu uma moça chamada Stephanie Brooks. Ela tinha cabelo castanho longo, e ela era branca e magra, magrinha, pequenininha, bonitinha, parecia uma bonequinha. E eles começaram a namorar. E ele achava ela linda. Eu preciso listar esses fatos e vocês vão descobrir depois o porquê. Mas eles começaram a namorar. Em 1968, o Ted resolveu desistir da faculdade. Ele começou a pegar trabalhos pequenos e se voluntariar na campanha presidencial republicana de Nelson Rockefeller. Por algum motivo, ele começou a se interessar por política. Ele também participou da convenção republicana naquele mesmo ano. Mas ele estar tendo esses empregos mais ou menos e fazendo trabalho voluntário pela política fez com que a Stephanie terminasse com ele. Ela não via futuro nisso e ela não via mais futuro nele, em estar com ele. Ela ficava frustrada quando ele se contentava com o salário mínimo. Então ela resolveu ir embora, terminar com ele, e isso acabou com ele. Não se sabe, é uma coisa assim que muita gente questiona. Eu acho que é bem óbvio, mas muita gente questiona se ele realmente amava a Stephanie e ele ficou magoado quando percebeu que ela não via futuro no namoro dos dois, ou se ele só tinha o ego bem grande, né? E quando ele percebeu que a Stephanie não queria mais ele, esse ser humano não queria mais ter ele na vida dela, tipo, ela negou tudo isso que ele via nele mesmo, ele ficou com o ego magoado, né? O ego mesmo. O orgulho dele foi ferido. E isso fez com que ele ficasse tão abatido quando ela terminou com ele. Eu acho que é a segunda opção. Eu não acho que ele amasse ela de verdade. Até porque depois dela vai ter várias outras pessoas que a gente vai ver que ele vai manipular de várias maneiras. Então... Bom, mas esse término fez com que ele mudasse muito. Ele focou mais na sua carreira, se esforçou mais. E em 1969, ele conheceu Elizabeth Klopfer? Eu não sei pronunciar, mas é Elizabeth Klopfer, eu acho. Elizabeth era uma mulher divorciada, mas não se sabe muito sobre a vida dela de verdade. Ela e o Ted vão ter um relacionamento que vai e volta durante muito tempo. Dura anos, mas é um relacionamento que vai e volta. E eu acho que foi de acordo com as memórias dela que eles fizeram o filme do Ted Bundy, que estreou ano passado. Eu acho que foi de acordo com as memórias dela. Acho que ela é uma das personagens principais no filme. Mas, então, lembre-se do nome dela porque ela vai aparecer mais algumas vezes. Várias mulheres importantes vão ser citadas várias vezes na história do Ted. Em 1970, ele voltou para a Universidade de Washington e dessa vez ele estudou psicologia. Ele se deu bem dessa vez, ele fez muitos amigos e ele era um queridinho dos professores. Todo mundo gostava dele, como eu disse, ele tinha muito carisma. E eu acho muito interessante que ele estudou psicologia. No ano seguinte, ele conseguiu um emprego na linha de prevenção ao suicídio de Seattle. E sim, ele atendia ligações de pessoas que queriam se suicidar e dizia para as pessoas, ele dava para as pessoas motivos para não se suicidarem. Esse era o trabalho dele. Lá ele conheceu uma moça chamada Anne Rule, colega de trabalho. E anos depois, ela escreveu um livro sobre ele. A gente também vai falar da Anne mais algumas vezes durante a história. A Anne disse que gostou do Ted de cara. Ele era muito charmoso, atencioso e ela nunca via nada de errado nele. Isso é o principal sobre o Ted, como eu já disse. Ninguém nunca via problema nele. Ele era bonito, ele era charmoso. Quer dizer, ele não era bonito, acho que pra época talvez ele fosse. O que é muito interessante, porque o Zac Efron também é uma pessoa que... Eu acho que se eu visse... sem maquiagem, usando roupas comuns, eu não acharia tão atraente. Mas eu vejo a similaridade no rosto dos dois. O Zac Efron foi o ator que fez ele no filme. Eu não vi o filme também. Se alguém quiser falar do filme nos comentários, pode falar, porque eu não acho que eu não vou ver. Eu não quero. Não gosto. Acho que eu quero ver o que vão fazer da... Em 1972, o Ted se formou em psicologia e no ano seguinte ele conseguiu um emprego como um assistente no Partido Republicano. Também em 1973, ele foi aceito na Universidade de Puget Sound,
para estudar Direito. E a gente vai ver várias vezes, ele vai e volta na faculdade de Direito, e isso vai ajudar ele depois também quando ele for preso. Ele então voltou a namorar a Stephanie Brooks porque ela percebeu o sucesso dele. E o Ted nessa época saía com a Stephanie e a Elizabeth ao mesmo tempo. Ele nunca terminou de verdade com a Elizabeth, ele ia e voltava com ela muito, ele manipulava muito ela, ele falava que queria casar com ela e depois dizia que não queria mais. Ele manipulava muito ela. E as duas, nessa época, em 1973, as duas não sabiam que ele estava namorando elas ao mesmo tempo. A Stephanie estava pronta para um relacionamento sério. Ele dizia que um dia ia se casar com ela. Em janeiro de 1974, ele parou de falar com ela e, sem aviso, tipo, sem brigas, ele simplesmente cortou qualquer relação com ela. Um mês depois, ela finalmente conseguiu falar com ele por telefone. Ele atendeu a ligação dela, ela falou: o que tá acontecendo? Por que tu parou de falar comigo? O que eu fiz? O que aconteceu? Ele respondeu: Stephanie, I have no idea what you mean. E desligou. Vingancinha, tá? Tanto a Stephanie quanto várias pessoas que analisaram essa história dizem que era só vingancinha. Ela terminou com ele um tempo atrás, ele conseguiu todo o sucesso do mundo e aí ofereceu isso pra ela. E quando percebeu que ela tava nas mãos dele, não quero mais. E anos depois, ele disse realmente na entrevista que voltou com ela por orgulho e que não queria nada sério de verdade. Em abril de 1974, o Ted saiu da universidade. Ele desistiu da Universidade de Direito e ele começou a trabalhar na Comissão de Prevenção de Crimes. Isso deixa tudo mais confuso quanto à linha do tempo dele, de quando ele começou a atacar mulheres. Será que quando ele trabalhava na linha de prevenção ao suicídio e na comissão de prevenção de crimes, ele já pensava em atacar mulheres? Porque ele observava elas, tipo, durante toda a vida dele, desde a adolescência até agora, e depois ele observava elas de longe, ele gostava de olhar pra elas de longe. Não queria que elas soubessem que ele estava lá, mas quando foi que ele começou a pensar em cruzar essa linha? And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. Outra coisa que eu queria dizer, antes da gente começar a falar sobre os momentos em que ele realmente começou a atacar mulheres, que foi em 74, eu queria dizer que muitas das vítimas, ou as famílias das vítimas, preferiram permanecer anônimas, então muitas usavam um nome falso durante os julgamentos do Ted. Eu vou respeitar isso, eu vou respeitar isso, o desejo dessas mulheres de permanecerem anônimas e das famílias delas. O primeiro ataque, então, que pode ser 100% relacionado ao Ted, aconteceu no dia 4 de janeiro de 1974, onde o Ted já preparou uma linha do tempo perfeita para nós. Todo começo de mês ele atacava alguém. Foi a tentativa de assassinato de uma menina de 18 anos. O nome dela era Karen. Um dia ele estava observando a Karen de longe e ele decidiu que queria passar desse limite. Ele queria chegar mais perto, ele queria atacá-la. Ele entrou na casa da menina no impulso. Ele disse que nessa primeira vez não foi planejado. Atacou com um cano de metal que ele achou na casa dela. Ela desmaiou e ele abusou dela sexualmente usando esse mesmo cano. Ela acordou no hospital 10 dias depois. Ela sobreviveu. Acredita-se que o primeiro assassinato de verdade dele aconteceu um mês depois, no dia 1º de fevereiro. A Linda tinha 21 anos de idade e era estudante na Universidade de Washington. Naquele dia, ela não apareceu no trabalho e ela não foi a um jantar que ela havia planejado com os pais. Eles acharam aquilo estranho, então chamaram a polícia. No quarto da Linda tinha sangue pra todo lado. O travesseiro dela, principalmente, e a camisola, que também estava suja de sangue, estava pendurada no closet. O Ted removeu a roupa dela, trocou a roupa dela e pendurou a camisola dela, suja de sangue, dentro do closet. E a colega de quarto não ouviu nada. Anos depois, quando confessou, o Ted disse que a porta da frente estava aberta. Ele tapou a boca da menina e a levou até o seu carro enquanto ela estava inconsciente. O crânio da Linda só foi encontrado em março de 1975, um ano depois. E nesse meio tempo,
muitas estudantes desapareciam na Universidade de Washington, pelo menos uma por mês. Donna Manson foi assassinada em março de 1974. Com ela, já dava pra ver que o Ted tinha um tipo. Já foram 3 meninas que ele matou que eram brancas, morenas, de cabelo comprido e liso. Muito parecidas com a Stephanie, muito parecidas com a Elizabeth, mas isso também era um estilo muito usado nos anos 70, né? O cabelo liso, escorrido. Então, a Donna naquela noite ela saiu para uma noite de jazz e nunca voltou. O Ted só confessou o assassinato dela em 1989 e ele disse que o crânio foi incinerado, que não tem mais como encontrar. No dia 17 de abril, uma moça chamada Susan desapareceu. Ela saiu de uma reunião com seu orientador e sumiu. Seu crânio foi encontrado 1 ano depois, na mesma localização que o crânio da Linda, o lugar chamado Taylor Mountains. O Ted também só confessou a morte dela no fim dos anos 80. Depois desses 4 primeiros ataques, algumas meninas resolveram avisar a polícia que havia um homem que usava uma tipóia no braço e pedia ajuda para as moças para levar livros até o seu carro na Universidade de Washington. E o carro dele era um Beetle da Volkswagen. O Ted confirmou que ele fazia isso. Ele fingia estar machucado para conseguir a simpatia das meninas e fazer com que elas o ajudassem. Ele atacava as meninas sempre que chegava no carro. E aí ele removia o banco da frente do carro, assim ele tinha espaço para colocar a menina lá escondida e ninguém via nada. Ele levava elas para um lugar seguro, onde obrigava elas a se despir, mas se elas estivessem inconscientes, ele mesmo as despia, então ele as estuprava. Ele costumava, depois disso, queimar as roupas, mas teve uma ocasião em que ele disse que doou as roupas, porque estavam em boas condições, doou as roupas dela. Pouco tempo antes de ser pego, ele começou a estrangular as moças, decapitá-las, e às vezes ele até mantinha os crânios em casa por um tempo. Depois ele descartava tudo nas montanhas Taylor, né? Taylor Mountains. Mas ele também afogou uma moça em uma banheira. Teve uma ocasião em que ele afogou uma moça. Ele relatou que muitas vezes ele voltava até onde os corpos estavam escondidos, praticava necrofilia, lavava os cabelos delas e às vezes ele até pintava as unhas. Ele queria ter controle da situação e ele queria poder cuidar delas e queria que elas estivessem bonitas o suficiente para ele, arrumadas. Bertha Parks desapareceu no dia 2 de maio de 1974. Foi quando a polícia notou que eles tinham um assassino em série. O Ted era como um relógio. Todo mês uma moça branca, magra, de cabelos longos era atacada. De acordo com as testemunhas, eles sabiam que estavam procurando por um homem jovem, charmoso, bonito e que fingia estar machucado para parecer vulnerável. Algo que muitos detetives diziam também era que ele não tinha nada que chamasse a atenção na aparência dele. O rosto, a altura, o sotaque, tudo nele era comum. Era só mais um homem branco e isso permitia que ele mudasse a sua aparência com frequência. Barba, bigode, costeleta, cavanhaque, cortes de cabelo diferentes, mais peso, menos peso. Ele controlava tudo para que ele não fosse reconhecido. Então, existem poucas fotos dele com tanta diferença, né? Mas eu acho que como ele era assassino e aí depois ele era um fugitivo e esse tipo de coisa, ele provavelmente não tirava muitas fotos, mas ele não parece muito diferente nas fotos pra mim. E mesmo quando as moças da cidade estavam mais cuidadosas, elas estavam prestando atenção onde elas iam, com quem elas falavam, em quem elas confiavam, ele começou a se vestir de policial ou de bombeiro. E em quem que a gente vai confiar, né? É complicado, tá vestido de policial, as moças confiavam. A próxima vítima dele foi Brenda, de 22 anos. Foi no dia 1º de junho. Ele vestiu uma tipóia, atraiu a atenção dela e ela desapareceu. 10 dias depois, uma estudante chamada Georgia Ann também desapareceu quando saía da casa do namorado. O Ted estava de muletas, pediu ajuda para ela e ela o seguiu até o carro. Em junho de 1974, foi quando ele conheceu uma mulher chamada Carol Ann
Boone. Não se sabe se na época eles começaram a namorar, fica um pouco confuso, mas ela tinha um pouquinho desse interesse por ele percebia que podia manipular ela, mas ele ainda saía com a Elizabeth nessa época. Como eu disse, a Elizabeth e ele vão e voltam várias vezes, tem uma época que eles vão morar juntos, é bem complicado. Mas ele conheceu a Carol Ann Boone em junho de 1974 e é um nome que a gente deve lembrar pro futuro. Em julho, aconteceram os assassinatos no Lake Sammamish. O lago Sammamish era um ponto de encontro de jovens no verão. Centenas de pessoas se encontravam lá durante as férias e faziam piquenique, nadavam lá, tinha barcos, as pessoas podiam aproveitar o verão, era bem divertido. Mas no dia 14 de julho, o Ted escolheu passear por lá. Ele estava vestindo um gesso falso no braço e conversando com várias pessoas. Ele tentou conversar com várias moças e um tempo depois elas disseram que ele estava tentando fazer um sotaque pra não parecer que ele era dali, pra parecer que ele tava até meio perdido no lugar, sabe? Tipo, não sou daqui, eu não sei onde é que eu tô. Eu preciso de ajuda, meu braço tá quebrado. E ele pedia ajuda a meninas. Ele pedia ajuda pras meninas pra desconectar o barco do carro dele. Precisava de ajuda pra colocar o barco na água. Muitas moças negaram a ajuda, até que uma delas, chamada Janice Ott, resolveu ajudar. Ela caminhou com ele até o carro e nunca mais foi vista. 4 horas depois, Denise Nasland foi ao banheiro sozinha e também nunca voltou. Os amigos dela chamaram a polícia no fim do dia. Quando confessou esses assassinatos, o Ted disse que a Janice ainda estava viva quando ele raptou a Denise, mas no dia da sua morte, ele voltou atrás e disse que era mentira. No dia em que ele seria executado, o Ted voltou atrás e disse: não, era mentira quando eu falei que a Janice ainda estava viva. Não, tava mentindo. No dia 6 de setembro de 1974, 2 caçadores encontraram os corpos das 2 moças, a Denise e a Janice, nas montanhas. Um mês antes, em agosto, o Ted foi aceito em outra faculdade de Direito, a Universidade de Utah. Então ele se mudou para Salt Lake City para começar a estudar Direito novamente. O seu primeiro ataque em Salt Lake City foi no dia 2 de setembro. Era uma viajante. Até hoje, essa moça não foi identificada. Ela tava, fazendo mochila. Tava mochilando, é essa palavra. Viajando e pediu carona na estrada. Ted deu carona pra ela, a estrangulou e estuprou. No dia 2 de outubro, o Ted sequestrou uma menina chamada Nancy Wilcox, de 16 anos. De acordo com ele, ele só planejava estuprá-la e deixá-la ir. Ele tava de máscara, ela nunca ia reconhecer o rosto dele. Mas ele acabou estrangulando com muita força. Então não tinha como voltar atrás. Ela morreu e o corpo nunca foi encontrado. No dia 17 de outubro, Melissa Smith, filha do chefe de polícia da cidade, desapareceu. O corpo dela foi encontrado nas montanhas 9 dias depois. No dia 31 de outubro, Lauren, de 17 anos, desapareceu. Seu corpo foi encontrado uma semana depois. O Ted disse, anos depois, que ele voltava ao lugar onde escondeu as meninas para lavar o cabelo delas e pintar as unhas também. Ela foi encontrada uma semana depois. E ninguém viu ele indo até lá limpar o corpo, lavar o cabelo, pintar as unhas. Na tarde do dia 8 de novembro, ele tentou atacar uma moça chamada Carol em um shopping. Ele se disfarçou de policial e a convenceu de que alguém tentou roubar o carro dela. Ela entrou no carro dele, achando que seria levada até a delegacia. Quando a Carol percebeu que eles não estavam indo até a delegacia, ele tentou prendê-la usando algemas. Mas ele se confundiu e colocou as 2 algemas que deviam ir nos pulsos. Ele conseguiu colocar as 2 no mesmo braço. Ela provavelmente era bem magra, porque algemas já são apertadas no pulso e ele ainda conseguiu colocar 2 no mesmo braço. Ela devia ser bem magrinha. A Carol aproveitou esse descuido, abriu a porta do carro e rolou pra fora dele. Ela fugiu e ela conseguiu correr e avisar a polícia. No fim do dia, outra menina de 17 anos desapareceu. O nome dela era Deborah. Testemunhas disseram ter visto um homem suspeito andando pelo teatro de onde ela foi levada.
A Deborah, infelizmente, nunca foi encontrada. Na entrada do auditório, os investigadores encontraram a chave que abria as algemas da Carol. Então, eles estavam chegando perto. Eles pegaram as algemas que estavam no braço da Carol como prova. E aí, quando eles estavam investigando o desaparecimento da Deborah, encontraram chaves. Como a pessoa tinha tentado sequestrar a Carol e aí uma menina foi sequestrada, eles juntaram as duas coisas e perceberam que as chaves que eles encontraram batiam com a algema da Carol. No mesmo dia, a Elizabeth telefonou para a polícia pela segunda vez, sim, avisando a polícia de que ela suspeitava do seu namorado, Ted, e ela achava que ele podia ser esse sequestrador. O Ted e a Elizabeth estavam morando juntos na época e ela percebia que o comportamento dele era estranho, abusivo, desconfiado. O Ted achava que ela o traía, aparecia em casa com objetos estranhos e às vezes ela achava que ele estava roubando coisas de novo. E isso também não era certo e ela também queria avisar a polícia sobre isso. Quando via o noticiário, a Elizabeth percebia que o Ted nunca estava em casa nas noites em que essas meninas sumiam. E às vezes ela achava que ele estava trabalhando, mas ele não estava no trabalho. Então, ela percebeu que tinha uma coisa muito errada. A Anne Rule, que trabalhou com ele na prevenção de suicídios, lembra dela? Ela também ligou para a polícia na época suspeitando dele. Ela havia visto um retrato falado do possível sequestrador, o possível homem que estava atacando mulheres, e ela reconheceu o rosto dele. Como o Ted se apresentou para várias moças usando seu verdadeiro nome lá no Lago Sammamish, a polícia ligou os pontos. Ah, um cara chamado Ted? Seu namorado se chama Ted? Seu ex-colega de trabalho se chama Ted? Um detetive resolveu entrevistar a Elizabeth e ela deu todos os detalhes pra ele, toda essa linha do tempo, de quando ele sumia, quando as meninas sumiam, como ele não estava em casa nessas noites, como ele saía, às vezes voltava sujo, esse tipo de coisa. Infelizmente, eles chamaram o Ted pra ficar em fila com outros suspeitos e uma das testemunhas no Lago Sammamish não o reconheceu. Ela disse que não era ele. E isso atrasou um pouco as coisas. Mesmo assim, a Elizabeth tinha certeza e ela continuou pressionando a polícia. Porém, ela ainda ficou com ele. Ela ainda estava ali morando com ele. E teve um momento que ela se mudou. Mas eu não entendi bem essa parte da história. Mesmo assim, ela continuou com ele. Ela ainda não sei se ela ainda era apaixonada por ele mesmo. Ele não sabia que ela estava tentando pressionar a polícia pra ver se ele realmente era o culpado de tudo que estava acontecendo. Mas ela continuou com ele. Algumas pessoas dizem que não sabem se foi por amor ou se foi por causa dessa... Ela queria ficar de olho nele, mas ela continuou. No dia 12 de janeiro de 1975, Karen Campbell desapareceu em um hotel no Colorado. Seu corpo foi encontrado um mês depois. No dia 14 de março, Julie Cunningham foi atacada. O Ted apareceu de muletas, pedindo ajuda. Ela aceitou e ele a algemou dentro do carro antes de matá-la. Semanas depois, ele voltou para cuidar do corpo novamente. E mesmo assim, ela nunca foi encontrada. Ele disse que voltou semanas depois. Na verdade, ele voltou algumas vezes para ver o corpo novamente. Mas ninguém nunca mais encontrou. E ele não disse. Todas as vítimas dele que não foram encontradas, ele não disse onde estão. Uma moça chamada Denise desapareceu no dia 6 de abril. No dia 6 de maio, ele matou uma menina de 12 anos, chamada Lynette, e acredita-se que essa foi a vítima mais nova dele. Nenhuma das duas foi encontrada, nem a Denise, nem a Lynette. No dia 28 de junho, Susan Curtis desapareceu e foi o último assassinato que ele confessou antes de morrer. Em junho de 1975, Ted e Elizabeth conversaram sobre se casar. Mas o Ted só usava a promessa de casamento para controlá-la, para manipular ela. Ele saía com outras mulheres, mesmo na época que os dois estavam juntos. Era muito estranho a Elizabeth querer casar com ele, sabendo de tudo que estava acontecendo e de todas as investigações, né? Mas aparentemente ela ainda queria. As delegacias de polícia, percebendo fatores em comum, resolveram criar uma base de dados em um computador. Eles só tinham um computador.
E isso ainda era bem raro na época, 1975. E nessa base de dados eles incluíram todas as informações sobre todos os assassinatos que estavam ligados de alguma maneira. E o Ted aparecia em todas as listas de suspeitos. Desde o carro que ele tinha, a localização onde ele morava na época, a descrição do rosto, todas essas coisas. Várias coisas. O nome, né? O nome que ele deu para as pessoas no Lago Sammamish, tudo isso. No dia 16 de agosto de 1975, Ted Bundy foi preso depois de fugir de um carro de polícia em alta velocidade. E ele parecia suspeito. Tipo, eles nem sabiam que ele era um assassino na época. Ele só parecia suspeito porque ele fugiu da polícia com pressa. E aí a polícia prendeu ele. O policial percebeu alguns detalhes estranhos no carro dele, como o fato do banco de carona ter sido removido. Então, em uma revista rápida ali pelo carro dele, o policial encontrou uma mala com uma máscara de esqui, uma lanterna, um quebrador de gelo, luvas, uma barra de metal, algemas, sacos de lixo, cordas e outros itens suspeitos. É claro que ele foi preso. Os policiais também compararam os itens no carro do Ted com os que a Carol disse ter visto quando foi atacada. A Carol, essa menina que foi sequestrada por ele antes, a menina das duas algemas, pois é, ela vai ser muito importante no julgamento do Ted. Ela vai ser uma testemunha muito importante durante todo ali o processo até ele ser preso e sentenciado à morte. Ela foi muito importante para isso. Então, os investigadores decidiram revistar a casa do Ted. Lá, eles encontraram mapas e panfletos dos lugares onde as diferentes moças desapareceram. E como eu disse, as provas estavam se amontoando. Um tempo depois, o Ted disse que ele também guardava fotos de todas as suas vítimas. Mas a polícia não encontrou quando revistou a casa dele. E ele foi liberado naquela noite, porque ainda não eram provas suficientes para manter ele preso. Então ele foi liberado e ele queimou todas essas fotos assim que chegou em casa. A polícia não encontrou as fotos. No dia seguinte, mais uma vez, a Elizabeth foi entrevistada. E agora a polícia não tinha dúvidas de que era o Ted. Mas infelizmente eles ainda não tinham as provas suficientes. Mas eles sabiam que eram eles. Sabe quando você sabe ou você tem certeza, mas você só não tem as provas ainda? Eles estavam assim, precisamos dessas provas. No dia 10 de setembro, o Ted vendeu o seu carro, mas a polícia conseguiu encontrar e tomar como evidência. No carro foram encontrados fios de cabelo pertencentes a Karen, Melissa e Carol. Como eu disse, a Carol é a mais importante, ela sobreviveu e ela é uma testemunha muito importante nesse caso. Ter o DNA dela nesse carro foi incrivelmente importante. No dia 2 de outubro, a Carol foi chamada na delegacia para reconhecer quem a atacou e ela apontou Ted Bundy. E a polícia finalmente pôde prendê-lo por tentativa de sequestro. Ainda não podiam acusar ele de assassinato, mas tentativa de sequestro. Ele conseguiu a liberdade por fiança. Os pais dele, que eu achei que já tinham desistido, mas os pais dele ainda estavam lá. É incrível como a gente esquece que os pais da pessoa estão lá na vida dela. Mas os pais dele pagaram 1.500 ou 15 mil pra ele ser liberado. Pagaram 15 mil ou 1.500. Agora eu tô confusa. Eu acho que é 1.500 dólares. Pra que ele fosse liberado, mas ele ainda ia a julgamento, então ele só podia, esperar o julgamento em liberdade, ele não podia sair do estado e esse tipo de coisa. Ele continuou vivendo com a Elizabeth nesse meio tempo, e no julgamento pelo sequestro da Carol, no dia 23 de fevereiro de 1976, o juiz o declarou culpado, e ele foi sentenciado a 10 anos de prisão, podendo conseguir condicional depois de 1 ano. Em outubro, ele foi pego tentando escapar da prisão e acabou em confinamento solitário. No dia 22 de outubro, as autoridades decidiram que tinham o suficiente para acusá-lo do assassinato de Karen Campbell. E o julgamento ocorreu em abril de 1977. O Ted decidiu se defender perante o júri, então ele seria seu próprio advogado. E isso é uma coisa também que muita gente se impressionou quanto ao Ted, a autoconfiança dele e o charme dele. Que realmente ele era bom nisso. Ele seria um ótimo advogado se ele tivesse terminado a faculdade de Direito. Ele tinha muito carisma, ele era muito
convincente. Ser o próprio advogado, ser a sua própria defesa, também dava a ele o direito de não usar as algemas durante o julgamento e visitar a biblioteca para trabalhar na sua defesa, sempre com um guarda observando. Porém, no dia 7 de junho, ele estava na biblioteca e conseguiu sair do campo de visão do guarda. Ele então tentou fugir, pulando a janela do segundo andar. Ele torceu o tornozelo, mas se levantou calmamente, tirou parte das roupas e saiu caminhando. E quando o guarda percebeu o seu sumiço, já era tarde demais, ninguém conseguia encontrá-lo. O Ted caminhou até o topo de um morrinho, uma montanha. Fica um pouco estranho essa parte, eu li em vários lugares, mas tipo, ele foi caminhando até o topo do morro, no meio do mato. Ok, sabe? Mas eu achei isso estranho. Ele arrombou um chalé ou um galpão. Essa parte também fica um pouco confusa. Ele roubou comida e um rifle nesse lugar. Depois disso, ele passou alguns dias caminhando por essa montanha ou essa colina onde ele estava e vivendo ali nesse galpão ou nesse chalé que ele encontrou. Eventualmente, ele roubou um carro e tentou sair da cidade, mas quando ele viu que a polícia ainda estava procurando por ele e eles estavam barrando os motoristas, entrevistando os motoristas, vendo a placa do carro, se era roubado ou não, esse tipo de coisa, ele ficou um pouco nervoso e deu meia volta. Ele deu meia volta, ele tipo, polícia, vou voltar. É claro que a polícia notou que teve um carro que deu meia volta quando viu a parada e foram atrás dele. Os policiais seguiram o carro dele e ele foi preso novamente. Nesse dia, os oficiais perceberam que ele havia planejado tudo, desde pular a janela até roubar o carro. Tipo, ele sabia o que ele estava fazendo desde o início. Ele planejou todos aqueles movimentos. O julgamento pôde continuar, porém estava indo muito mal. De alguma maneira, o argumento da acusação parecia ser mais fraco do que o do Ted. Acreditem vocês ou não, ele parecia estar vencendo esse julgamento. Nesse meio tempo, ele conseguiu um mapa da penitenciária, onde ele estava ficando enquanto o julgamento acontecia, e algumas ferramentas. O Ted conseguiu cavar um buraco na sua cela, guardar dinheiro e perder peso. Algumas pessoas dizem que ele perdeu peso de propósito, algumas pessoas dizem que não. Eu acho que sim, porque ele precisava ficar menor para passar por esse buraco que ele criou na cela. E também para mudar a aparência, né? Era útil. Durante semanas, ele testou essa rota de fuga e os policiais disseram que ouviam esses sons, ouviam os sons dele fugindo, mas nunca realmente checavam se o que estava acontecendo, de onde vinham esses sons. Mas eram só testes, o Ted não chegou até o fim. Ele esperou ser o dia perfeito para fugir, dia 30 de dezembro. É um dia bem quieto. O Ted finalmente foi até o fim. Ele fugiu pelo buraco da sua cela e invadiu o apartamento de um guarda. Lá, ele trocou de roupa e foi embora, calmamente. Eles só notaram seu sumiço 17 horas depois. Ele roubou um carro, mas esse carro quebrou no meio do caminho, então ele pediu carona pra alguém na estrada. Não se sabe quem é essa pessoa, ele não lembrava quem era essa pessoa, ele só pediu carona e a pessoa deu. E agora a gente vai embarcar numa aventura incrível com o Ted, então se preparem. Essa carona levou ele até um terminal, onde ele pegou um ônibus para a cidade de Denver. De Denver, ele pegou um avião até Chicago. Em Chicago, ele pegou um trem até Michigan, onde ele passou 5 dias. Depois desses 5 dias, ele roubou um carro e dirigiu até Atlanta. De Atlanta, ele pegou um ônibus com destino a Tallahassee, na Flórida. No dia 8 de janeiro de 1978, ele chegou a Tallahassee. Lá, ele usou o nome Chris Hagen para alugar um quarto. Tudo estava indo muito bem, na verdade. Muita gente diz que se ele tivesse conseguido um emprego com o nome Chris Hagen, ficado por lá, ele podia ter conseguido uma vida nova. Demoraria muito tempo para alguém notar quem ele era de verdade. Mas, de acordo com o Ted, ele não conseguiu uma identidade falsa. Então ele não conseguiu um emprego. E sem um emprego, ele teve que voltar a roubar coisas para sobreviver. Não deu. Ele não conseguiu se manter anônimo, entendeu? No dia 15 de janeiro, ele atacou mais 4 moças em uma república. Margaret e Lisa foram as 2 primeiras. Elas, infelizmente, não sobreviveram. Depois de atacar as 2, ele tentou atacar outras 2,
que sobreviveram. Isso porque uma colega de quarto chegou em casa e ouviu um tumulto, assim como o Ted ouviu que tinha alguém entrando. Então ele parou o que estava fazendo. Essas duas moças sobreviveram graças ao barulho que a colega de quarto fez. O nome dessa colega de quarto era Nina. Ela se escondeu e observou o Ted caminhar calmamente e sair pela porta da frente da casa. Ela deixou ele sair, é claro, porque ela não queria chamar atenção. E aí ela chamou a polícia. Logo depois de atacar essas 4 meninas, ele foi até um prédio próximo e invadiu um apartamento. Ele atacou lá dentro uma moça chamada Cheryl e a espancou. Mas ela sobreviveu. Não se sabe se ele, literalmente tinha... Ele queria que ela sobrevivesse, sabe? Ele queria que ela ficasse viva. Ou se foi não intencional. Ele bateu nela até cansar e foi embora. Bom, mas ela sobreviveu. Each time I'd harm someone, each time I'd kill someone, there'd be an enormous amount, especially at first, enormous amount of horror, guilt, remorse afterwards. But then that impulse to do it again would come back even stronger. Semanas depois, ele ainda não tinha sido pego. O Ted roubou uma van e viajou até Jacksonville, outra cidade. Lá, ele usou outro nome falso, Richard Burton, e fingiu ser um bombeiro para atrair uma menina de 14 anos. Mas, por sorte, o irmão dela, irmão mais velho, não permitiu que ela fosse com esse tal de Richard Burton. E o Ted fugiu. Ele dirigiu até outra cidade, onde uma menina de 12 anos, Kimberly, desapareceu. E o corpo dela foi encontrado 7 semanas depois. No dia 10 de fevereiro de 1978, Ted Bundy foi considerado um dos procurados mais perigosos do FBI. Ele então roubou outro carro e tentou fugir para o estado do Alabama. Na divisa, ele foi preso pelo roubo do carro. O policial não percebeu que ele era Ted Bundy. Ele então passou 5 meses na prisão em Tallahassee, teve seu julgamento no dia 28 de julho pelos assassinatos mais recentes. O julgamento acabou sendo movido para outra cidade e televisionado. Foi o primeiro julgamento televisionado dos Estados Unidos. Isso não era feito antes do julgamento do Ted Bundy. Mais uma vez ele resolveu se defender, ele foi o seu próprio advogado, e nesse caso eles ofereceram um acordo pra ele, porque sinceramente, sabe, vamos acabar logo com isso. Tu matou muita gente, a gente ainda tem que ir pra outro lugar, entendeu? Ainda tinha que julgar ele em outro estado por causa dos crimes que ele cometeu em outro estado. Então vamos acelerar isso aí. Então eles ofereceram um acordo. Foi de que ele se declarasse culpado e ele poderia ter 75 anos de prisão ao invés da pena de morte. O Ted ia aceitar, mas de acordo com ele, quando chegou a hora de olhar nos olhos do juiz e dizer eu sou culpado, ele não teve coragem. Ele não queria ferir o próprio ego, ferir o próprio orgulho, ele não conseguia admitir a sua culpa, então ele não fez. Não deu. E no dia 24 de julho de 1979, Ted foi considerado culpado, sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica. 6 meses depois, ele teve que passar por um novo julgamento, como eu disse, em outro estado, em Orlando. No meio desse julgamento, a Carol Ann Boone é chamada como testemunha. Como eu disse, tinha que lembrar dela, ela era importante. Por quê? Quando ela foi testemunha de caráter, se eu não me engano, testemunhar a favor dele. Dizer que ele era um homem legal e que ele não mataria ninguém. Esse era o trabalho dela naquele dia. Então ela tava lá, testemunhando, né? O Ted, fazendo papel de advogado de defesa, olhou pra ela nos olhos e disse: "Quer casar comigo?" E ela aceitou. Eles estavam na frente de um juiz. Então foi oficial. Ele pediu ela em casamento no meio do próprio julgamento, tá? Por quê? Porque ele sabia que podia manipular ela e sabia que ele se casando ele teria mais tempo, porque ele precisaria dos papéis do casamento, ele teria todo um negócio com o juiz e tal. Então ele pediu ela em casamento. E tem vídeo disso, eu não sei se eu vou conseguir o vídeo disso, mas se vocês veem a cara dele quando ele pediu ela em casamento, é muito estranho, porque parece que ele quer mesmo. Não a liberdade, parece que ele quer mesmo casar com ela, parece que ele gosta mesmo dela. É muito estranho de olhar, é muito estranho de ver.
Mesmo assim, no fim desse julgamento, ele foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Mas, como eu disse, o pedido de casamento deu tempo para ele. Em fevereiro de 1980, os dois se casaram. Em outubro, Carol Ann Boone deu à luz a uma menina, Rose. E sim, se você acha que é impossível, a Carol Ann acreditava nele. Ela achava que ele era inocente. Até o momento em que ele começou a confessar, ele mesmo começou a confessar, ele já não estava mais nem aí. Mas antes disso, ela acreditava muito nele. E quando ele começou a confessar os seus crimes, um tempo depois, né, ela cortou laços, assim. Ela mudou de nome, mudou o nome da filha também. Você não vai mais encontrar nada sobre ela, porque ela mudou o nome e o nome da filha pra proteger a identidade, o que faz todo sentido. E nunca mais quis nada com ele. Bom pra ela, né? Eu espero que ela esteja bem, eu espero que a Rose esteja bem. É isso. A história deles acaba aqui. Mas ela ter deixado ele não foi tão ruim assim pra ele, é claro. Ele tinha muitas fãs, muitas mulheres que gostavam muito dele, mas ele tinha medo dessas mulheres. Ele dizia que elas assustavam ele, que era muito estranho, até pra ele, ter mulheres que gostavam dele porque ele tinha matado outras mulheres. Que ele achavam aquelas moças estranhas e assustadoras. E ele não gostava dos presentes e das cartas que elas mandavam pra ele. Ted Bundy passou 9 anos no corredor da morte, usando as suas confissões e os casos que ele deixava abertos como um meio de se manter vivo. Voltava atrás, mentia, desmentia, dava lugares onde os corpos podiam ser achados e aí voltava atrás e dizia: não, eu errei. Houve um momento em que ele foi pego porque ele mais uma vez estava tentando criar uma rota de fuga. Em outubro de 1984, ele entrou em contato com Robert Keppel, eu acho que é assim, Robert Keppel, para ajudar nas investigações de outro caso, os assassinatos de Green River. Ele ajudou, mas não muito. Esse assassino só foi pego 12 anos depois. Quando a sua execução foi marcada de verdade, o Ted, para conseguir tempo, voltou a confessar novos assassinatos, falar sobre o seu método, ser mais específico, várias coisas que eu falei antes, como o fato dele ter voltado atrás. Os primeiros casos dele, lá em 74, ele só confessou em 89, no seu último mês de vida. Mas a execução dele foi marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. No seu último mês de vida, como eu disse, os policiais percebiam que ele parecia estar sendo mais franco, como se ele já não tivesse nada a temer, sabe? Ele estava realmente sendo bem honesto, ou pelo menos era assim que ele parecia estar sendo, né? Não dá pra ter certeza de verdade. Acredita-se então que o Ted matou 36 mulheres ou mais. Depende de qual confissão você acredita e qual você não acredita. Vários corpos não foram encontrados, várias histórias ele pode nem ter contado pra gente, vários casos podem ter ocorrido em que ele não foi ligado ao crime e essas mulheres simplesmente estão desaparecidas, ou os casos continuam abertos. Na última entrevista dada pelo Ted com o Dr. James Dobson, You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock. Ele aproveitou que o Dr. James Dobson era um homem religioso que pregava muitas coisas assim sobre a era moderna e tal. O Ted aproveitou para colocar a culpa dos seus crimes na pornografia, sabendo que o Dr. Dobson era contra a pornografia também. Ele se aproveitou do Dr. Dobson, que confiou nele naquele momento, e disse que a pornografia cria assassinos, e que ele conhecia vários homens na cadeia que também tinham sido influenciados pela pornografia. There is a percentage of people affected by hardcore pornography in a very violent way, and you're obviously one of them. That was a major component, and I don't know why I was vulnerable to it. All I know is that it had an impact on me that was just so central to the development of the violent behavior. Eu entendo, a pornografia é uma coisa ruim, é uma coisa bem negativa na nossa sociedade, mas eu não acho que ela seja o motivo pelo qual o Ted começou a matar. De qualquer maneira, aos 42 anos de idade, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica às 7h16 da manhã, no dia 24 de janeiro de 1989.
e o seu corpo foi cremado. É isso, pessoal. Terminamos essa história. Mais uma vez, muito obrigado por sugerir esse caso. Se você que está assistindo quer sugerir qualquer outro caso para eu falar no futuro, coloque nos comentários. Tem um que eu quero muito falar sobre, porque é bem interessante ver como era um ser humano, e que morreu faz pouco tempo. Mas eu só vou falar dele se alguém pedir. Então alguém vai ter que pedir pra eu falar sobre ele, e aí eu vou falar sobre ele. Morreu faz bem pouco tempo. Não vou dizer quem é. Mas muito obrigada. Se você tem qualquer sugestão, pode colocar nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo ficou mais de 40 minutos. Eu não sei nem como que eu vou editar ele. Estamos aí. O que mais que eu tenho pra falar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos sempre que dá pra postar. Eu não vou mais dizer que eu tô postando 5 dias por semana, porque às vezes eu quero postar mais. Então, muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada pelo seu like. Muito obrigada pelo seu comentário. E eu vejo vocês pro próximo vídeo. Tchau!